Boa noite. Boa noite. Hoje eu tô aqui fazendo a live. Uma live que a gente vai falar um pouquinho aí sobre os contraceptivos, os métodos naturais de contracepção e como eles podem nos ajudar aí a ter uma sexualidade mais leve, como nós mulheres podemos lidar com isso, né? Conhecendo o nosso corpo, conhecendo o nosso ciclo, né? Fiz uma pesquisa ontem aqui pelo Instagram, né? Eu fiz uma pesquisa aqui, fiz uma pergunta ontem pelo Instagram, coloquei aí a enquete para as mulheres. Quem aí, né, já conhece o próprio ciclo menstrual? E grande parte das mulheres não conhecia, né? Eu até não publiquei todo, eu acabei não colocando. Oi, Selena, tudo bem? Boa noite. Algumas das mulheres eu coloquei a pergunta, né? E se eu não me engano, tinha uma diferença de 2 números ou 3 números para as mulheres que conheciam o ciclo menstrual e para as mulheres que não conheciam. Tô falando aqui, Suelena, da enquete que eu fiz ontem, né, pelo Instagram. Eu fiz hoje, né, na verdade, hoje cedo pelo Instagram, perguntando aí para quem que conhece o ciclo menstrual, o próprio ciclo menstrual, né? Quem tá aqui no Facebook, Alessandra. Boa noite, Alessandra, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí foi muito legal porque muitas mulheres ainda responderam aí que não conhecem o próprio ciclo menstrual. E é isso que eu vou conversar um pouquinho hoje com vocês, vou trazer aqui pra vocês. Como que você sabe que usar o método contraceptivo natural ou o método natural aí, o que ele pode trazer para você na sua vida, né? O que ele pode trazer assim para aumentar a sua intimidade com seu parceiro, o que ele pode trazer aí saber exatamente seu dia fértil, né? Bom, se a gente não conhece nosso ciclo menstrual, raramente às vezes a gente sabe que existe um dia fértil e é exatamente naquele dia que a gente engravida e como a gente engravida, né? Então é disso que eu quero falar um pouquinho aí pra você hoje e eu vou trazer então algumas dicas bem legais e bem didáticas para você poder começar a anotar, observar direitinho. Então, para quem tá aí me vendo agora nesse momento e quer conhecer um pouquinho mais sobre isso, eu sugiro que pegue o papel e caneta para anotar direitinho tudo que eu vou falar, todas as informações. É legal não só pra gente, mas que a gente possa passar isso também, se a gente tiver uma filha adolescente aí, ou que nós tenhamos sobrinhas, primas e tudo mais, pra gente poder levar isso também para outras meninas mais novas, para outras mulheres, para que a gente possa ir realmente apresentando isso. Então, vou dar um tempinho aí para você ir lá correr, pegar um papelzinho, uma caneta, pra gente poder começar aqui. Eu vou tomar um chá enquanto isso. Eu vou tomar um golinho do meu chá aqui. Na minha terra, tá muito na minha terra. Aqui em Cruzeiro, né, Suelena? Aqui em Cruzeiro tá frio, tão frio danado hoje. Não sei onde você mora, se tá frio aí também hoje. Mas aqui tá um friozinho danadinho. E então, pra gente poder falar um pouquinho sobre as anotações e conhecer o nosso ciclo menstrual, conhecer mesmo na verdade a gente não precisa nem conhecer o ciclo menstrual apenas, mas isso é uma forma também de conhecer a nós mesmas, as nossas emoções, tá? Então eu vou falar aqui hoje para vocês de métodos naturais de conhecimento. E isso não quer dizer que sejam só para contracepção, mas que possam ser justamente para o nosso dia a dia, tá? E eu não sei se você que tá me ouvindo agora, está um pouco frio também, tá friozinho aqui hoje. Eu não sei se você que tá me ouvindo agora, né, se você teve o hábito de utilizar diário. Você chegou a usar, Suelena? Como que era? Você teve diário na sua adolescência, na sua infância? Você recebeu algum dia, uma agenda, alguma coisa para você fazer anotação? Alessandra, você também? Alessandra que tá aqui.
Você tinha diário, agenda, alguma coisa assim, que você conseguia aí fazer anotações de quando você era adolescente, dos seus sentimentos, das suas emoções? Pois é, quando a gente é. Por exemplo, eu tinha muitos diários, eu tive muitas agendas, muitos diários, assim, acabava um, eu começava outro, gostava muito de escrever, então eu acabava escrevendo muitos dos meus sentimentos. E o mais legal de quando a gente observa isso, de quando a gente passa por isso, é que aí, quando eu tinha esses diários, esse hábito de ficar anotando, né, tudo assim. Aí depois, quando eu cresci, passou um tempo, né, lá, sei lá, muitos anos aí, eu tenho alguns guardados até hoje. E aí, de vez em quando, assim, às vezes eu vou mexer na bagunça ali, né, onde na caixa que tá guardada e tudo mais. Na hora que eu pego, eles, assim, começam a dar umas olhadas e começam a ver as anotações. O mais engraçado de quando você... E o mais legal, assim, de quando você pega uma anotação de quando você era adolescente ou até mesmo de quando você é adulta, mas uma anotação que faz um tempinho já, quando você para ler essa anotação, você começa a observar o quanto você mudou, né? E é interessante porque às vezes você percebe assim, caramba, nossa, eu pensava assim, nossa, esse pensamento não é meu pensamento mais, né? Então você vê evolução em você consegue acompanhar aí a sua evolução, o seu pensamento, seu sentimento mesmo. E mais interessante, quando a gente tem, por exemplo, como é que fala, tem sensações, tem dificuldades, quando a gente teve muita dificuldade, quando, por exemplo, eu lembro, vou falar de coisas lá do passado ainda, da adolescência, né? Eu lembro das minhas anotações, por exemplo, com paixonites agudas, né? Dos namorinhos, assim. Então eu anotava lá e eu sofria, era um sofrimento. Aí eu anotava lá assim, nossa, fulano de tal não gosta de mim, eu gosto dele, mas não sei o quê. E aí era aquele sofrimento. Oi, Ingrid, tudo bem? E aí era aquele sofrimento. Eu tô falando aqui, Ingrid, sobre o diário. Oi, Cidinha, tudo bem? Tô falando aqui sobre o diário. Não sei se você teve diário na infância, na adolescência aí. Tô falando um pouquinho sobre as anotações, pra gente poder entrar nos métodos naturais de conhecimento, pra gente poder entrar nos métodos naturais de contracepção, né? Então, você responde aí pra mim, gente. Quero saber se vocês tiveram boa noite, Cidinha. Se vocês tiveram aí diários de anotações, né? Agendas de anotações e vocês anotavam os seus sentimentos, as suas vontades. Eu tô contando aqui que quando eu era adolescente mesmo, eu anotava muito, tipo, então eu anotava nas minhas agendas, nos meus diários lá, gosto de fulano de tal, de ciclano, e aí depois de um tempo, né, peguei pra ler essas mensagens, esses textos, essas agendas, e aí na minha leitura tava lá assim... eu gosto de fulano de tal um dia. Aí no dia seguinte, nossa, ele não olha pra mim, ele não gosta de mim. Então eu sofria por conta daquilo. E hoje eu olho pra aquilo e dou risada, né? Então você olha assim, pega e fala assim, nossa, quanta coisa. Então o interessante das anotações, o legal da gente poder anotar é isso também, né? Que a gente possa anotar e depois a gente pode revisitar essas anotações e reorganizar as nossas ideias, entender realmente o que é legal ali, o que não é, como que eu mudo, né? A gente consegue perceber que a gente está mudando o tempo inteiro. Lá, olha, a Cidinha tem guardado até hoje, ela ainda tem guardado, ela fez muito e ainda tem guardado. Que legal, Cidinha, é isso mesmo, eu também tenho guardado também. E é muito legal a gente poder ler e poder ver o quanto a gente evoluiu, o quanto tem coisas que não... Nossa, a gente nem tem noção, não faz mais parte do nosso dia a dia, né? E o quanto, por exemplo, os sofrimentos que às vezes pra gente naquela época pareciam ser sofrimentos absurdos, que a gente ia morrer se aquilo não passasse, que a gente ia sofrer muito e tudo mais. E aí a gente percebe hoje, olhando pra isso, cara, como eu fui forte, né? Como eu lidei com esse problema lá naquela época, como eu tive força pra lidar com ele. Que legal, né? E aí você começa Boa noite, Gleison, tudo bem? E aí você começa a olhar justamente para essas anotações
E perceber mesmo que, nossa, realmente eu sou forte, eu posso olhar pra isso, eu posso ver isso, né? E é legal. E por que eu tô falando isso pra você agora do diário? Eu tô falando isso pra você porque o primeiro passo para conhecimento natural, para os métodos contraceptivos, para o método natural de conhecimento mesmo, o primeiro passo é a anotação. Primeiro passo a gente precisa pegar, então a gente tem que ter aí ou uma agenda, ou um diário, ou que a gente tenha aí folhas aleatórias que a gente vai poder olhar depois, que a gente tenha movimentos aí de anotação, né? Esse é o primeiro passo. E quando eu falo sobre o ciclo menstrual em si, aquelas mulheres que responderam para mim na enquete que não conhecem o ciclo menstrual, eu vou falar um passo a passo aqui agora para a gente poder conhecer, né? Então eu fiz aqui, eu vou pegar uma colinha aqui, não uma colinha, né? Mas eu peguei assim. Você pode começar a conhecer o seu ciclo menstrual e anotar o seu ciclo, sobre o seu ciclo menstrual, por exemplo, num calendário, né? Então você pode começar, por exemplo, aqui foi o dia que eu menstruei, então foi o primeiro dia da minha menstruação. Então eu risco ele como primeiro dia. Eu posso fazer isso numa folha. Olha, aí aqui eu já vou entrar, por exemplo, num estilo de... Se eu faço isso numa folha, por exemplo, aqui é um calendário lunar, né? Eu posso fazer ela numa folha assim, que tem calendário, mas calendário normal, não precisa ser o lunar, pode ser calendário pequenininho também, que eu botei ali 1, 2, 3, 4... todos os dias do mês, né? De 1 a 30 ou de 1 a 31 que eu anote. E aí eu começo a arriscar. Então eu coloco primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Porque o primeiro dia do nosso ciclo menstrual é o primeiro dia da menstruação nossa, tá? Então, o primeiro dia que você fica menstruada, aquele dia que desce que seja um corrimento. Cris, mas ô Cris, o meu sangue desce depois de 3 dias, mas no primeiro dia sai um borrãozinho marrom, fica estranho, uma coisa assim. É esse dia que eu anoto ou eu anoto só quando vem sangue? Não, é esse dia que você anota. Você anota o primeiro dia do borrãozinho. Ele é o primeiro, considerado o primeiro dia do seu ciclo. Então, é como se a gente tivesse um mês de ciclo, né? Então, é como se fosse o primeiro dia do nosso mês. A gente tem, no mês pode estar, sei lá, no 27º dia. Mas a gente vai ser o primeiro dia do nosso mês, o primeiro dia do nosso ciclo. Então... você vai lá e anota no primeiro dia que você menstruou. Aí você pode anotar, nessas anotações, você pode fazer anotações, por exemplo, de anotar aí, fiquei menstruada pouco, eu fiquei bastante, né? Então eu posso fazer risquinho de menos, de mais, eu posso escolher símbolos pra mim mesma, escolher símbolos que eu mesma possa entender, então você pode escolher símbolos pra você, símbolos que representem algo para você entender, que você vai conhecer depois quando você olhar, né? E aí você faz, por exemplo, eu vou colocar menos quando eu tiver comecinho de menstruação, quando não estiver descendo muito, eu coloco menos. Mais quando eu estiver bem forte. Então eu vou colocar uma bolinha quando eu estiver com dor, né? E assim você vai brincando com símbolos e vai anotando. Essa é uma forma fácil de conhecimento, de anotação, e essa é uma forma, por exemplo, que se conecta com a tabelinha, que foi dos métodos que eu falei aqui nos últimos posts, né? Vou beber mais um golinho, gente. Eu sou meio a louca do chá, e como tá frio hoje, me dá uma vontade de beber chá. Mas eu sempre preciso estar falando e bebendo alguma coisa. Mas então, voltando aqui. Então, o que você vai fazer? Você pode anotar, então você pode... E isso já vai te ajudar, por exemplo, com um ciclo menstrual. Como se você tivesse aí... Como que eu posso dizer? Como se você tivesse aí fazendo a tabelinha, né? E a tabelinha, ela é o quê? A tabelinha, ela vai te mostrar exatamente quando é o meio do seu ciclo. Então, você vai ter, por exemplo... 3 meses de anotação. Por que é importante que tenha de 3 a 4 meses, dependendo do método, até 6 meses, de 3 a 6, dependendo da mulher, pelo fato de ter muita desregulação, se ela tiver muito desregulada ainda, ela não tiver tendo um controle aí exato. Então, é interessante que você faça essa margem de segurança, então que você faça aí de 3 a 6 meses,
para conhecer mesmo o seu ciclo menstrual, para entender um pouco mais sobre ele, né? Então, para você ver que... E aí, no primeiro e no segundo, você já começa a observar. Quando acabar o primeiro, você já pode contar ele. Qual que é a metade dele? Ah, o meu ciclo... Oi, Gabriela, tudo bem? O meu ciclo menstrual, por exemplo, ele é de 28 dias, que é o que equivale mais ou menos à lua, tá? De 28 a 29 dias. Esses são os ciclos considerados mais naturais, né? Mais normais. Todos são naturais. Todos são normais dentro das possibilidades e perspectivas de cada mulher. Então, assim, se for um ciclo menor aí, se for um ciclo de 25, 24 dias e tudo mais, quando é um ciclo muito pequeno, a gente precisa olhar um pouquinho pro quanto a gente tá desrespeitando o nosso tempo. De quanto a gente não tá permitindo ter um tempo de vez em quando, um descanso, de quanto a gente não tá descansando, de quanto a gente tá aí, ó, na pauleira, correndo, aí o ciclo vem menor. E quando o ciclo é maior, aí 30, 60 dias, quando o ciclo tá muito longo, muito grande, que demora pra vir, a gente precisa entender, assim, que tem alguma coisa retida dentro da gente, sabe? Tem alguma emoção que não tá conseguindo ir pra fora, tem alguma emoção, algum sentimento que a gente tá se privando, tem alguma coisa, assim, tá acontecendo alguma coisa que... Deixa eu ver aqui só um minutinho. A matéria, o nosso coração não está vibrando com a matéria, é isso mesmo, eu tava tentando lembrar essa palavra, assim. Estamos colocando na matéria o que o nosso coração não está vibrando, entende? O que o nosso coração está vibrando. Então, estando em empregos que não... isso mesmo. Então, nós não estamos colocando na matéria aquilo que o nosso coração está vibrando. Então, por exemplo, a gente está num relacionamento que está sendo um relacionamento muito difícil, que a gente não quer mais esse relacionamento, então a gente está nele. Às vezes a gente... E continua. Aí, por isso... tá ali, tá vibrando, meu coração tá mandando uma coisa, mas o meu movimento tá sendo outro. Às vezes eu tô num emprego, que eu tô insatisfeita com esse emprego, tô angustiada, tô nervosa, eu não quero mais estar lá, tô me sentindo mal por estar lá, mas continuo fazendo isso, então assim, meu coração tá vibrando pra não, e o meu movimento tá sendo pra sim, por responsabilidades, por medo, por vergonha, então eu tô retendo sentimentos, eu tô retendo emoções. Então, este é um ciclo de longo, né, de longo período. E isso também a gente pode acompanhar em outros casos, em outras situações, dependendo. Eu dei até um exemplo esses dias de uma moça que falou pra mim que ela não menstrua, que ela não conhece o ciclo dela, o ciclo dela não tá permitindo ela conhecer o ciclo dela ultimamente, porque ela não tem menstruado, faz muito tempo que ela não menstrua e tudo mais. Só que aí, quando conversando, ela já pegou e já respondeu. Ela mesma, na hora, já pegou e falou assim, eu não menstruo, mas eu tô dando graças a Deus, porque eu não gosto mesmo de menstruar. Então, na verdade, a menstruação dela já não vem porque ela tá retendo a própria menstruação. Ela tá segurando essa emoção, ela tá segurando esse sentimento ali. A Gabriela falou, isso tudo faz muito sentido. Já aconteceu de eu ficar 3 meses sem menstruar e estava acontecendo tudo isso que você está comentando. Olha só. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Uau, Gabriela. Que legal que você consegue enxergar isso agora, né? Que bom. Isso... A melhor parte do autoconhecimento, eu gosto muito dessa questão de autoconhecimento. Então, assim, olhar para o nosso ciclo menstrual, olhar para as nossas emoções e anotar, reverberar essas coisas, são realmente coisas que vão conectando a gente aí, né? Que vão mostrando pra gente coisas que não estão acontecendo, que não estão positivas, né? Coisas negativas que estão acontecendo com a gente. Só que às vezes a gente não tem um olhar para isso, né? Então é muito legal quando a gente pode ter alguém para nos guiar, para nos mostrar, quando a gente pode buscar. E quanto mais a gente vai conhecendo o nosso corpo, mais a gente vai entendendo as reações dele, né? Então a menstruação, ela mostra muito para a mulher. E quando a gente briga com ela, né, quando a gente tá brigado com a menstruação, que a gente não quer olhar pra ela, quando a gente fica sem menstruar, por isso que eu não gosto muito dos métodos de hormonais, né, porque na verdade eles tiram da gente
Eles tiram da gente as nossas emoções, eles tiram as reações naturais do nosso corpo, né? Então, o que acontece com os métodos hormonais? Ele vai injetar um hormônio para você para que você não passe por esse ciclo, né? Então, o ciclo nosso começa, como eu estava falando, primeiro dia da nossa menstruação. Então, a gente vai observar aí. Anota o primeiro dia, anota como desce a minha menstruação, se desce pouco, se desce muito. Isso tudo já vai falando sobre a minha personalidade, sobre o meu desejo sexual. Isso tudo já vai me mostrando sobre o meu ânimo diário, né? A forma com que eu menstruo, a cor do meu sangue, o jeito que eu olho para ele, tudo isso já vai me falando muito da minha personalidade. Então, quanto mais eu vou entrando em contato com ele, quanto mais eu vou conhecendo ele, mais eu vou entrando em contato com a minha própria personalidade, com os meus desejos, com o meu ânimo diário, né? Então, eu vou entrando em contato aí. E a tabelinha, como eu disse, é um método para anotar, que é um método que pode ser de anotação para você observar seu ciclo, tá? Ele ainda não é um método de conhecimento e nem é considerado um método contraceptivo. Na verdade, ele é considerado como um método de conhecimento. Ele não é considerado como um método contraceptivo porque existem muitas mulheres, enquanto se você não fizer a anotação certinha e tudo mais, e se você não tiver um ciclo mais regulado, vai ter mais dificuldade. Oi, Rosa, tudo bem? Então a mulher pode ter mais dificuldade de conhecer o próprio ciclo, né? Agora, o método basal, que foi um dos métodos que eu falei lá nos posts, o método basal é um método de conhecimento aí da nossa temperatura, mas ele também é um método de conhecimento. Ele é um método que a gente, de contracepção também, né? Ele é um método que a gente vai anotar, então a gente vai usar, vai ter um termômetro, no qual a gente precisa ter o mesmo termômetro todos os dias, né? E a gente vai, esse termômetro ele fica do lado da cama da gente, para que a gente não vai poder levantar antes de fazer a medição, né? Então, quando você acorda, você tem que ter pelo menos aí umas 6 horas de sono, de descanso, do seu corpo ter ficado descansado. Então, ao acordar, principalmente de preferência que você faça isso todos os dias no mesmo horário, né? Aproximadamente no mesmo horário. E aí você vai pegar o método. Ih, fugiu a palavra. Você vai pegar o termômetro e vai medir a sua temperatura. A sua temperatura precisa ser medida pela sua vulva ou pela boca, mas também pelo ânus. Existem essas 3 possibilidades. A melhor de todas é pela vagina, pela vulva. Pela vagina mesmo, né? Que no caso ela vai entrar. Por quê? Porque na verdade é lá mesmo que tá a maior temperatura do nosso corpo, né? Então é lá que a gente vai entender. E aí ela tem o método basal, você também vai ter uma folhinha de anotações, né? Então, você vai estar sempre... Essas duas são legais para fazer, porque aí, no caso, você vai estar sempre fazendo horários medindo mesmo a temperatura. Existem tabelas de método basal. Essa daqui não é uma tabela de método basal. Mas existem tabelas na internet, existem aplicativos no celular também que podem acompanhar. Então você só vai colocar lá e os aplicativos você só coloca a medição que você fez, do horário que você fez a medição, e ele já vai dando automaticamente. Então através da Andressa, tudo bem? Através do método basal. Oi, Carol, tudo bem? Através do... Meu vídeo aqui foi travado no Facebook. Tá reconectando aqui. Todo mundo tá me ouvindo bem aqui no Instagram? Dá um tchauzinho pra mim, quem tá aí. Me fala aí se tá conseguindo me ouvir direitinho no Instagram, porque do Facebook travou. Ih, eu acho que travou aqui também. Tem alguém aí, gente? Na verdade, tá falando que tem gente, só ninguém me respondeu. Alguém, por favor, me fala aí se tá me ouvindo no Instagram.
sim, obrigado, Suelena. Achei que não tava funcionando no Facebook aqui, travou. Mayra entrou, Carol entrou, saiu. Poxa, então, vou continuar pelo Instagram aqui, porque até conectar ali, não sei se vai conectar. Tá meio complicado hoje o Facebook. Bom, então vou terminar aqui. Aí o método basal, ele é um método, então, medido pela vagina, né? De novo, esqueci o nome do termômetro. Pelo termômetro. Oi, Gi, tudo bem? E aí, a gente coloca o termômetro, então, e vai fazendo esse controle. A gente vai anotando mesmo qual é a temperatura. Se a temperatura tá mais baixa, se a temperatura tá mais alta. Na verdade, a temperatura exata, 36,6, 36,5. E aí, depois de 3 a 6 meses que você tem um controle já desenhado, que você já vai ter todo um controle ali, você vai saber exatamente quando você fica na sua ovulação. Qual é o dia exato da sua ovulação. Porque quando você vai ovular, você tem uma baixa, uma queda de 2 a 4. Aí não é uma queda lá embaixo, mas você tem uma queda na sua temperatura. E no dia da sua ovulação, e aí depois os outros 3 dias após a sua ovulação, são os dias aí que são os dias que são perigosos de engravidar também ainda. Esses dias são os dias que são muito quentes. Então, assim, do baixo vai lá pro pico, vai lá pro alto, entende? Então, assim, tem uma diferença muito grande, é muito rápido. E é muito fácil de você saber, então, os dias exatos que você pode engravidar. Por quê? Porque a gravidez, ela não acontece somente no dia da ovulação, né? O espermatozoide ele pode sobreviver até 72 horas dentro. Então, o risco de engravidar já começa antes da ovulação, alguns dias, 2 dias antes aí da ovulação, e ele permanece por mais 2 dias, que é esse ápice da temperatura que vai ser medida através do método basal. Existe também, dentro dos naturais, existem ainda também o método Billings, que é um método também que é muito utilizado pelas mulheres, que é o método de conhecimento do fluido. Eu não falei dele nos posts, mas eu vou falar um pouquinho aqui brevemente pra você, porque tem muitos outros métodos também que dá pra se falar, mas a gente também não pode ficar enrolando muito, falando tanto, né, de todos, mas porque são muitas coisas pra se falar de cada um. Mas o método Billings é um método de conhecimento através da secreção vaginal. Então, todos os dias a mulher observa o ciclo, a secreção dela, aquela secreção que fica na beira da vulva mesmo, não é uma secreção, não tem que introduzir o dedo para pegar essa secreção, não é nada disso. Mas é simples aquela secreção que às vezes sai no papel e tudo mais, que às vezes vai para calcinha. Então ela começa a observar essa secreção. E quando essa secreção ela tá bem transparente, quase puxadinha assim, como se fosse uma clara de ovo, e quando tá a secreção desse jeito, então ela é a secreção da ovulação. Então a mulher sabe que ela está ovulando. Desses métodos contraceptivos, eu quero falar também, além disso, eu quero falar do método de conhecimento. Que esse método de conhecimento é um método que qualquer mulher pode fazer, mesmo que não queira. Todos esses métodos são de conhecimentos e é muito válido, mesmo que a mulher esteja usando anticoncepcional ou esteja fazendo outros usos aí de contraceptivos. É legal para ela poder começar a se conhecer também. Então é muito bacana que possa fazer. Mas existe a mandala lunar, que é uma forma de conhecimento que também pode vir a ser usada aí como uma contracepção, porque através dela a mulher também consegue entender o ciclo. Ela é como se fosse uma tabelinha misturada. Deixa eu beber mais um golinho aqui. É como se tivesse na mandala uma tabelinha também. Então, você pode fazer anotações aí, das quais vai ser legal observar também. A mandala, existem vários tipos, eu vou mostrar 2 tipos aqui pra você da mandala, mas você pode encontrar na internet vários modelos. Esse daqui é um modelo que eu passei para as meninas, para as mulheres do desafio Curta Sua Sexualidade.
E aqui você começa, essas caixinhas pintadas são os dias que você tá menstruada, então são os primeiros e segundos dias do ciclo menstrual, né? E aqui você vai anotando suas emoções e seu estado físico e anota o dia da sua menstruação, se é o dia do seu ciclo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia do seu ciclo, e anota os dias do mês, né? Essa daqui você precisa preencher ela bem praticamente inteira. E aí, aqui é legal porque você pode colocar, então, como que você tá emocionalmente naquele dia, como que você ficou, quando você vai conhecendo isso, como que você ficou emocionalmente, como que está seu corpo físico, se você tá sentindo dor, alguma coisa. Quando você vai colocando essas coisas você pode criar símbolos também para você fazer isso. E aí, quando você vai colocando tudo isso no papel, depois de 3 meses, 2 meses, que você olha de novo naquele papel, você fala assim, caramba, uau, que legal, quanta coisa que é igual, assim, sabe? Você observa assim, nossa, na mesma época do mês, todos os meses eu fico para baixo. Na mesma época do mês, todos os meses eu brigo com meu marido. Eu comecei a observar, através disso, eu falando do brigar com o marido, eu comecei a observar que tinha uma época exatamente assim, bem próximo à pré-menstruação, assim, tem uma época que eu criava uma birra do meu marido, assim, no sentido de, tipo, ele falava qualquer coisa, eu já, nossa, tá brigando comigo. Nossa, tá acontecendo alguma coisa. Nossa, ele tá bravo. Sabe, qualquer coisa que ele falar, eu tava lá com esse meu sentimento. E era incrível, que depois eu comecei a ver, depois das minhas anotações, eu comecei a ver que era o padrão. Que todos os meses acontecia a mesma coisa. Então, na verdade, não é que meu marido, naquele período exato, ele ficava nervoso, ele ficava bravo. Era eu que tava com alguma sensação ali que tava contra ele, que não tava aceitando o masculino dele, sabe? Tem uma questão ali do feminino e do masculino, né? Que eu pude observar, né? Mas isso é uma coisa. Isso é uma coisa que você precisa começar a se conhecer para você poder entender mais ainda sobre isso. E existe a outra a mandala, por exemplo, tem uma outra mandala que eu acho super legal, que são essas mandalas assim, olha. Você preenche ela com cores, com símbolos, então ela vem totalmente em branca pra você começar a preencher ela. Então você pode fazer, por exemplo, uma reguinha aqui, igual eu tenho aqui, ó. Você pode fazer uma reguinha com as cores, o que significa cada cor. Pode fazer os símbolos. Isso é muito bacana porque a gente, ao mesmo tempo que a gente vai olhando, fazendo essas anotações, a gente vai colocando não só a nossa mulher para se conhecer, não só a nossa mulher para anotar, não só os sentimentos da nossa mulher, mas a gente cutuca também a nossa criança interior, sabe? Aquela menina que precisa também aparecer, aquela menina também que precisa ter alegria, porque a nossa alegria de viver, a nossa felicidade, a nossa impulsividade, a nossa criatividade está muito conectado com a nossa menina também, né? Então a gente precisa juntar aí a nossa mulher e a nossa menina para fazer essas anotações. E aí, falando sobre o ciclo menstrual, então é legal, porque aí você consegue observar também, a mandala é super bacana, porque aí você consegue observar também qual o tempo do seu ciclo, como que ele funciona e tudo mais. E pra gente saber como que é o tempo do nosso ciclo, então a gente faz o quê? A gente faz a primeira anotação no primeiro dia do ciclo, como eu falei lá, e aí no primeiro dia que eu fiquei menstruada é o primeiro dia do meu ciclo, então eu coloco número 1. Aí eu começo. Todos os dias, 2, 3, 4, 5, 6, até eu ficar menstruada de novo. No dia que eu ficar menstruada de novo, aí acabou então o meu ciclo ali. Aí eu começo um outro ciclo. Acabou o primeiro ciclo, começo o segundo ciclo. E aí nesse ciclo eu vou observar que existe aí de 6 a 7 dias mais ou menos de menstruação. O nosso ciclo ele equivale muito. Por que é mandala lunar, né? Porque o nosso ciclo ele equivale muito à lua, à rotação da lua. Então a lua ela tem ciclos, né? De 20, toda a volta dela, todo o ciclo de volta à Terra, ele dá mais ou menos de 28 a 29 dias. Então é a mesma quantidade do ciclo feminino, do ciclo da mulher. E uma lua ela dura mais ou menos a mesma estação da lua, né?
como é que fala? A mesma fase da lua na estação. A mesma fase da lua dura aí de 7, 8, no máximo mesmo 9 dias, dependendo daquela fase, né? Então, o que acontece? De 7 a 8 dias da fase equivalem a 7 a 8 dias mais ou menos do meu ciclo, né? Então, da minha menstruação é os 7 a 8 dias, mais ou menos, os primeiros 7 a 8 dias. Depois da minha ovulação, da minha menstruação, começa um período pré-ovulação, que é um período que eu tô de movimento crescente. Então eu começo a relação também da lua, da menstruação com a lua, é assim, na minha menstruação eu tô na minha lua nova, né? E aí é uma lua nova porque ela mostra as nossas sombras, porque ela nos conecta, realmente nos chama a atenção para olhar para dentro. É um momento de mais introspecção. Por que as mulheres, por exemplo, quando ficam menstruadas, têm muita dor, tende a ter muita dor? Porque às vezes a gente não consegue parar no nosso dia a dia, a gente não consegue parar as coisas, as correrias nossas. E aí o que a gente faz? A dor vem pra gente poder parar, pra gente poder escutar, pra gente poder olhar pra dentro, pra gente poder ficar quietinha. Então muitas vezes acontece isso, de vir essa dor pra acalmar a gente, pra segurar a gente ali naquele espaço e lembrar que a gente precisa pausar, né? Então, nesse período da menstruação, é um momento que a gente precisa ficar mais interiorizada, que a gente precisa olhar um pouquinho mais pra dentro, entender um pouquinho mais, observar um pouquinho mais, e é muito bacana olhar pra isso. Aí depois a gente vai pra pré-ovulação. Na pré-ovulação equivale à fase da lua crescente. Então a gente também tá crescendo aí pra uma ação, pra um movimento, pra uma vida, pra um projeto, pra uma criatividade. É um período que a gente tá... o nosso corpo, na verdade, né, ele tá se preparando para o óvulo descer, né? Então o útero tá ali se preparando, tudo mais, para o óvulo ficar pronto para fecundação e tudo mais. Então tá toda uma preparação ali, lubrificação e tudo mais, para que realmente facilite o trajeto dos espermatozoides para a gestação, né, para encontrar o óvulo e gerar um filho. Então é muito legal, como o nosso corpo é muito sábio. Então é nesse momento que a gente tá de pré-ovulação, a gente tá num momento de crescente. Então a gente tá num momento de crescendo mesmo os projetos, os sonhos, as vontades. É um momento muito legal pra gente poder começar a imaginar o que a gente quer. Pensar o que eu quero produzir, o que eu quero realizar na minha vida. Então são momentos, existem muitas perguntas, existem muitas coisas que dá pra gente fazer nesse período. E é muito legal. A ovulação, ela vem então aí no 14º dia, 5º dia, 6º dia. Depende de cada mulher, depende do ciclo, mas ela é tipo, cravado metade do ciclo. Então, do ciclo total. E aí, nesse período da ovulação, o corpo tá todo, a secreção vaginal tá bem molhada, então você observa a sua vulva muito mais molhada, você consegue observar que você tá com o cabelo mais belo, que você tá com a pele mais lisa, que as pessoas olham pra você e falam assim, nossa, uau! Você nem sabe o que aconteceu, de vez em quando você acorda assim, tipo, nossa, tô muito bem hoje, feliz, contente. Ontem você dormiu mal, mas hoje você acordou lá em cima, né? Então é uma fase que a mulher tá bem ativa. E é uma fase muito, muito, muito boa para novos projetos, para colocar projetos em ação, pra gente poder engravidar. Lógico, o interessante de olhar internamente, de olhar para dentro da gente, observar o nosso ciclo, é que a gente observa que todas as relações internas estão combinando, conectadas, estão todas conectadas aí com a nossa situação externa. Então a gente consegue observar que aquele movimento que está fazendo internamente é o mesmo movimento que está fazendo externo. Então se você está muito desanimada, muito angustiada e tudo mais, é um movimento interno, você está precisando olhar para dentro. O que está acontecendo aqui dentro? Aí quando você começa a olhar lá para dentro e fazer uma faxina e dar uma olhada internamente, cuidar um pouquinho desse momento que você está passando, você consegue fazer isso, automaticamente você vai começar a mexer ao seu
seu redor, você vai começar a mexer com as faxinas. Ontem mesmo eu falei pra uma mulher que eu atendi, ainda falei pra ela, eu falei assim, olha, quando você começa a faxinar internamente, você começa a querer fazer faxina do lado de fora tudo, né? As mulheres, assim, quando fazem o desafio Curta a Sua Sexualidade, muitas mulheres depois vêm contar pra mim, Cris, olha só, eu tinha um movimento que eu queria muito fazer, já fazia um tempo que eu tava querendo fazer, mas de repente eu não tinha muita coragem, aconteceu alguma coisa que eu ficava assim meio na dúvida, tava sempre meio assim. E aí depois do desafio, cara, eu consegui ir lá e fazer, Cris, sabe? E foi muito legal, porque deu certo, não sei o quê. E aí a mulher vem me contar toda feliz isso. Por quê? Por que ela conseguiu fazer isso? Porque quando ela participou do desafio, ela fez um processo interno. Ela começou a olhar pra dentro, ela começou a cuidar dela mesma, ela começou a ter um tempinho pra ela diário. E aí esse movimento fez com que ela tomasse confiança, que ela tivesse autoconfiança, que ela começasse a ter ação, atitude, e aí então ela movimentou para fora, né? Então a gente precisa olhar para dentro. Muitas vezes aquilo que tá muito difícil pra gente, que tá muito complicado da gente entender, a gente precisa olhar pra dentro primeiro, pra depois olhar pra fora, né? Porque às vezes a gente tá olhando o tempo inteiro pra fora, procurando, caramba, mas tá tudo errado, o que tá acontecendo aqui? Sendo que tá tudo lá dentro, né? Tá tudo aqui internamente. O nosso corpo sabe, as nossas reações são clarezas do nosso corpo. O nosso corpo sabe exatamente o que está acontecendo. Então, se você tem menstruado demais ou de menos, seu corpo sabe o que está acontecendo com você e você só precisa escutar ele. Você só precisa ouvir ele. E eu falei da ovulação, aí depois da ovulação vem a menstruação, que vem exatamente com isso que eu tô falando, que o nosso corpo sabe. O nosso corpo sabe o que a gente precisa. Então, se pra você o período pré-menstrual é um período muito esgotante, muito angustiante, muito cheio de dor, que todo mês você tem muita cólica, que você tem muita enxaqueca, que você tem muita dificuldade nesse período, você precisa olhar. Você precisa olhar porque seu corpo tá te falando algo, sabe? O seu corpo tá te falando o que você precisa fazer para ele ficar em paz. O nosso corpo, ele só dói quando tem algo doendo internamente, né? Então, assim, a gente só vai ter uma dor aqui quando tem um sentimento, uma emoção doendo. Então, algo tá doendo em você como mulher, algo tá ferido aí dentro de você. Vou contar um caso, por exemplo, para vocês, de uma mulher que eu acompanhei. Ela ficou acho que mais de mês sem menstruar. Deve ter sido uns 2 a 3 meses sem menstruar. E aí depois ela começou a menstruar muito. E ela menstruou assim um mês inteiro praticamente. E aí ela tava angustiada, aí ela veio me tratar outras coisas, mas aí depois ela começou a contar sobre a menstruação e tudo mais, quanto isso estava afetando ela, que ela estava menstruando demais, ela ia casar, ela estava preocupada, né, porque como é que ia ser e tudo mais, e aí a gente começou a conversar, ela começou a fazer uma mandala também, ela começou a fazer anotações do ciclo, fazer anotações de sonho, fazer várias coisas, e trouxe pra mim, e a gente começou a conversar muito, até que a gente conseguiu chegar, né? Ela conseguiu chegar mais claramente a um padrão que ela estava fazendo, né? Porque que ela tinha sofrido um abuso quando criança e isso fez com que ela realmente tivesse pavor de menstruar, tivesse pavor de ser mulher, então ela teve muita dificuldade aí com a menstruação e tudo mais. Mas até que quando ela disse que ela ia casar, ela se apaixonou, até então ela nunca tinha tido relação com ninguém, nada. Ela se apaixonou por um rapaz, os dois eram da igreja, então os dois decidiram que iriam fazer juntos, né? Ter a primeira relação depois do casamento e tudo mais. E aí, naquele período que tava pré-casamento, foi um período que ela começou a menstruar e não parava mais. E ela tava desnorteada, porque ela tava com medo de aparecer no vestido, de ter alguma dificuldade lá e tudo mais. Tava tendo muita dificuldade por conta disso.
até que a gente começou a observar o padrão e reconhecemos ali que a menstruação tava vindo como uma proteção para ela. Oi, Ludmila, tudo bem? A menstruação tava vindo como uma proteção para ela, porque ela tava com muito medo, tava com muito receio da primeira vez, né, de ter a relação sexual com o companheiro, com que ela tinha escolhido para casar e tudo mais. Ela tava com muito medo disso, apesar dela gostar, mas ela tinha um medo interno porque ela tinha sofrido muito com o abuso que ela já tinha sofrido. E a mãe dela, não era a mãe, era alguém da família, uma mulher da família que era muito querida por ela. Essa mulher, ela utilizava o sangue para não transar com o companheiro. Então, todas as vezes que essa mulher não queria transar, que ela não tava feliz, ela falava pro companheiro que ela tava menstruada e o companheiro não conhecia o ciclo dela, não entendia, então, deixava passar. Então, a gente começou a entender ali que era uma relação, que tinha uma relação aí com esse ouvir de falar de estar menstruada e não poder transar, né? Então, como ela estava com muito medo da primeira relação dela com o companheiro dela, o casamento estava se aproximando e tudo mais, o corpo dela começou a reagir dessa maneira. Foi uma fuga do corpo dela, foi uma escolha que o corpo dela teve ali naquele momento. Então, a gente trabalhou em cima disso, depois ela conseguiu casar, tá bem casada, feliz, realizada, né? Conseguiu curar esse trauma que ela tava. Mas o nosso corpo, ele mostra pra gente, ele fala pra gente exatamente que nós temos dores. Então, quanto mais o nosso corpo tá tendo dificuldade, principalmente nós mulheres, quanto mais nós temos dificuldade com a nossa sexualidade, com a nossa menstruação, com o nosso ser mulher, quanto mais a gente tem dificuldade, mais o nosso corpo grita de alguma maneira, mais vai faltar uma área, por exemplo, de prazer, vai faltar alguma coisa. Então, por isso que é muito legal a gente começar a fazer anotações. Essa descoberta que a gente fez na terapia, ela não seria possível se a gente não tivesse feito juntas aí várias anotações, né? Se a gente não tivesse passado por processos inconscientes aí de anotação. E por que é legal a gente anotar? E por que eu falo pra você? Pega um diário, compra um caderno, pega um caderninho de anotação, faz alguma coisa pra você ter sempre anotado. Por quê? Porque quando a gente começa a escrever, o ato de, por exemplo, digitar no celular ou de falar no celular não é o mesmo ato de escrever. Por quê? Porque quando eu digito no celular, eu já posso apagar rapidinho ali, não é isso que eu pensei e tudo mais, e já apago. E quando eu falo também, eu tô falando aquilo exatamente que eu gosto de ouvir. Mas quando eu escrevo, não, os meus pensamentos, assim, as emoções do meu inconsciente, elas saem automaticamente pro papel. A gente não tem controle disso, então a gente não escreve exatamente o que a gente quer escrever. A gente escreve o que a gente sente. Então, aí a gente consegue se conhecer muito mais. Não sei se você já percebeu isso, mas é muito legal, porque quando você começa a escrever um negócio, você escreve umas palavras assim, você fala assim, nossa, ficou sem sentido. Aí daqui a pouco você olha lá, você, não era isso que eu queria falar. Aí você pega e fala assim, não era isso que eu queria falar. Não era mesmo, era o que o seu inconsciente está falando, é o que está reverberando dentro de você. Então, por isso que esse movimento de conhecimento aí, nosso interno, tem que passar por essa fase de escrita, por essa fase de pintura, que seja. Às vezes a gente pode fazer um desenho, eu tenho o hábito, às vezes, do nada, assim, me dá um estalo, você quer fazer um desenho. Aí eu começo a rabiscar um desenho ali e tudo mais, assim. Não faz sentido pra você o desenho. Posso mostrar pra você, não vai ser nenhuma obra de arte, não é pra ser obra de arte, é só pra mim. É só pro meu inconsciente passar as informações que ele precisa passar pro meu consciente. E é muito interessante. É muito legal observar isso. Então eu gosto muito de indicar arte para as mulheres. A gente faz bastante coisa. Vamos lá, vamos mexer na terra agora? Vamos mexer na terra. Isso é muito legal. Isso é muito importante. Isso vai conectando a gente. Oi, Vivian, tudo bem? Isso vai conectando a gente aí com o nosso feminino, com a nossa força feminina, né? E às vezes a resposta do nosso problema, ela está realmente mascarada, né? Ela tá na nossa cara, mas ela tá mascarada através dos nossos pensamentos, das nossas justificativas conscientes,
né? E aí a gente não coloca no papel, a gente não consegue revelar ali no papel, sabe? O inconsciente nosso. Então, se você quer começar a entender a causa aí do seu desânimo, da sua falta de desejo, quer conhecer um pouquinho mais sobre você, você quer ter um tempo aí mais para conversar com seu companheiro, para falar para ele sobre as coisas, sobre seus sentimentos, sobre suas emoções. Primeiro você precisa aí conhecer você mesma. Não existe nenhuma fórmula mágica pra gente aumentar o nosso diálogo com ninguém. Existe uma fórmula que é interna de aumentar o diálogo primeiro comigo. Então, eu primeiro preciso escrever, eu primeiro preciso entender. Aí, quando eu começo a escrever, quando eu começo a fazer essas pinturas, quando eu começo a entrar em contato com isso, Amanda, tudo bem? Quando eu começo a entrar aí em contato com tudo isso, que eu começo a entender, que eu começo a perceber aí que essa fórmula mágica, ela não existe, né? Não existe uma fórmula mágica, existe uma abertura. Existe uma abertura para mim, né? Uma abertura para eu que posso lá e conhecer. As mulheres que estão chegando agora, falei muito sobre autoconhecimento aqui. Volta lá pra vocês assistirem a live, o começo da live, tá muito bom essa live. Falei muito aqui sobre formas que vocês podem utilizar, métodos que vocês podem utilizar para conhecer um pouquinho mais os seus sentimentos, as suas emoções e para ajudar a gente a curar aí as nossas emoções, né? Então, através de escrita, é uma coisa simples, é uma coisa básica e é uma coisa que a gente se perde, que a gente não faz, que a gente deixa de lado, que a gente esquece. Então, que a gente possa ter um diário aí todo dia e fazer uma anotaçãozinha todos os dias, pegar e começar todo dia, pego no final do dia, escrevo o dia lá, falo assim, meu dia hoje foi legal, foi chato, não preciso ficar escrevendo muito, sabe? Mas se eu tiver vontade, vou lá, escrevo tudo. Não é transcrever o dia inteiro, mas é assim, me sentir bem, me sentir mal. A mandala ajuda muito isso. A Vivi tá no desafio que vai começar segunda-feira. E no desafio eu dou realmente uma mandala para as mulheres preencherem. Eu ensino como que elas podem olhar para o ciclo delas. É muito legal para começar a observar. Tem uma folha no desafio Curta Sua Sexualidade. Tem uma folha de acompanhamento do desafio para anotações diárias. Então é um passo a passo, um guia aí para as mulheres poderem começar a escrever, para as mulheres poderem começar a entender, né? E colocar no papel mesmo os seus sentimentos, as suas emoções e reconhecer, trazer do inconsciente para o consciente as nossas coisas, né? Então é muito bacana porque a gente pode entrar nisso, né? A gente pode ir clareando o nosso dia a dia. E quanto mais eu clareio dentro de mim, quanto mais eu consigo olhar para mim, né? Quanto mais eu consigo abrir esse diálogo comigo, mais eu vou ter facilidade para dialogar com as pessoas ao meu redor, né? Então, por que a gente tem muita dificuldade hoje? Porque a gente tem muita dificuldade de ficar sozinho. Porque a gente tem muita dificuldade de olhar para dentro. Porque a gente tem muita dificuldade de cuidar da gente, sabe? É bacana, né, Vivi? É bacana, super legal mesmo. Além do desafio, além das meditações aí de acompanhamento, a gente tem essa folha que eu criei no desafio e é muito, muito legal. Dá pra acompanhar bem. Olha, tem... Oi, Josi, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ver no Facebook, gente? Me dá um joinha aí se vocês estão conseguindo, porque aqui pra mim tá travada já faz um tempão. Tô falando até só pro Instagram aqui, achando que já acabou lá. Vou beber um golinho aqui só pra encerrar. As mulheres que... O pessoal que tava me acompanhando desde o começo, eu tô aqui bebendo um chazinho, além do friozinho que tá. Eu sou apaixonada por chá mesmo. Então acaba... Oi, irmã Verô, tudo bem? Então acaba que eu não... Eu fico aqui bebendo meu chazinho. Adoro chá. E o chá também é uma coisa muito legal pra gente. O chá, ele é introspectivo, né? O chá é um momento de internalização, esquenta, quentinho, tudo mais, e traz a gente para um movimento interno, para um movimento para dentro mesmo. Então é bem bacana a gente tomar um chá antes de dormir, aquele chá bem quentinho, assim,
e deitar, sabe, fazer uma oração de acordo com o que cada uma acredita, pedindo realmente para que a gente possa ter consciência do que está acontecendo com a gente, de como lidar com essa situação, de como passar por isso. É muito legal, é muito bom. Bom, acho que hoje, por hoje, é o que eu tenho para oferecer para vocês. Foi tudo isso. Espero realmente que tenha sido muito legal, que tenha sido bem bacana para você conhecer esse conteúdo. Eu falei que ia deixar um tempinho para perguntas. Se tiver alguma mulher aí que tem alguma pergunta sobre os métodos contraceptivos, mesmo que vocês não tenham assistido a live do começo, mas se anotou alguma pergunta sobre as coisas que eu já tinha falado, eu falo para você e respondo. Então eu vou esperar um pouquinho aqui, se você quiser fazer uma pergunta, esse é o tempo. A Gabriela colocou, precisamos marcar um chá juntas. Isso mesmo, Gabi, vamos marcar um chá juntas. Eu adoro tomar chá. Gente, eu amo tomar chá quase todo dia. Eu ainda brinco. Olha só, uma forma aqui de conhecimento. Olha que interessante. Na minha mandala eu coloquei até assim, a louca do chá. O dia tem na minha reguinha tem um dia assim, tipo, hoje é o dia do chá. Porque geralmente eu tenho o hábito de tomar muito chá, principalmente quando eu tô pré-menstruada. Na época que eu vou começar a ficar na minha pré-menstruação é a época que eu fico louca por causa do chá. E é muito engraçado isso, entende? É todo mês as mesmas coisas, assim. Eu sinto uma necessidade muito grande do chá. A Vivi colocou obrigada, boa noite. A Suelena colocou bem interessante. Que bom, Suelena. Que bom que foi bom pra vocês. Que bom, Vivian. Se vocês tiverem perguntas, estou aqui. E se gente vamos marcar o nosso chá, Gabriela. A Gabriela, pra quem não sabe, além de minha prima, ela é fisioterapeuta pélvica. Então ela trabalha aí também com a sexualidade feminina também. É muito legal porque a gente tem conversado bastante, a gente tem trocado bastante e a gente ainda vai fazer uma coisa muito legal juntas. Nós já fizemos uma live juntas pro pessoal aí do desafio da sua sexualidade, mas a gente ainda vai fazer um curso juntas aí, com muitas dicas bacanas e legais para você aí observar seu corpo e conhecer melhor ainda. Bom, gente, muito, muito, muito obrigada. Para quem ainda não sabe, é de segunda-feira, começa dia 20 agora, começa o desafio Curta Sua Sexualidade, a 6ª edição. Para se inscrever no desafio, é só me mandar uma mensagem. Eu vou até escrever aqui o número. Você pode se inscrever pelo Facebook. Você pode se inscrever no site calma aí. Oi, Niclésia, tudo bem? Tô encerrando aqui, tô falando um pouquinho sobre o desafio Curta Sua Sexualidade. Eu não sei se você conhece, mas é um desafio que eu tenho pelo WhatsApp durante 22 dias. Eu fico com as mulheres 21 corridos, 22 é o encerramento, que é um grupo fechado online, que a gente faz um encontrão aí pra gente poder fechar todas as coisas, todos os pontinhos que a gente faz, né? Então, para quem não, eu vou deixar o meu contato aqui, 98807-4077. Você pode me mandar mensagem que eu explico tudinho pra você de como é o desafio, como fazer pra participar, tá bom? Mas também você pode se inscrever no link lá na página, na minha página principal. Elisângela, tudo bem? Na minha página principal do Instagram, né, como é que fala? No perfil do Instagram, tem um link lá pra você se inscrever também, se você quiser, tá bom? Então, quiser conhecer o desafio Curta Sua Sexualidade, pode me mandar um direct, pode me mandar uma mensagem nesse WhatsApp que eu coloquei aí. Pode vir, porque segunda-feira começa a 6ª edição. E eu não sei se porque a gente já tá na 6ª edição, eu não sei se essa é a última, essa pode ser a última oportunidade aí pra você conhecer um pouquinho sobre o seu corpo, pra você entender realmente, como eu disse, eu tenho no desafio, tem uma folha de acompanhamento, tem todos esses passos a passos que eu falei aqui na live hoje sobre o autoconhecimento, sobre essa forma de se conhecer.
tem lá no desafio, a gente vai passar por eles, a gente vai olhar para eles, a gente vai olhar para o movimento do nosso corpo. É muito, muito bacana. Então, se você quiser saber mais, me manda um WhatsApp aí, ou então me manda um direct que eu te explico direitinho sobre o desafio contra a sua sexualidade. E eu espero, as mulheres que já estão inscritas, a Suelena já participou, a Vivian tá vindo nessa edição, a Gabriela também já participou. Então, todas as mulheres que já participaram ou que estão inscritas aí para essa nova edição, eu espero na segunda-feira. Beijo, gente. Uma ótima quinta-feira para vocês. Muito obrigada pela atenção e até a próxima live. Quinta-feira de novo, hein? Beijo.